Shalom, pessoal. Hoje vamos para mais um vídeo, Isaías e Yeshayahu, capítulo 7, onde esse texto fala uma história muito interessante e que os cristãos, os pastores, eles querem encaixar esse texto desse capítulo à pessoa de Jesus, né? Como que o sinal da Virgem aqui seria o nascimento de Jesus, vamos falar assim. Vamos verificar se realmente é isso mesmo, né? Vamos lá. E aconteceu nos dias de Ahaz, ben Yotã, neto de Uziarro, rei de Judá, que Retzim, o rei de Arã, e Pecar, ben Ramaliarro, o rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram prevalecer. E foi dito à casa de Davi: Arã estabeleceu uma aliança com Efraim. Ante isso, seu coração e o de todo o povo se abalou, tal como se abala a árvore da floresta, ante o soprar do vento. Disse então o Eterno a Isaías: Vai ao encontro de Ahaz, junto com Shear e Achuv, teu filho, na borda do canal do reservatório elevado, na estrada das lavadeiras. E diz-lhe: Fica tranquilo, não temas, nem deixes que se inquiete teu coração, ante as fagulhas dessas duas brasas fumegantes, da ira exaltada de Retzim e Arã, e do filho de Ramaliarro. Porque Arã, juntamente com Efraim e seu filho Ramaliarro, e o filho de Ramaliarro, propuseram fazer mal a ti, dizendo: Provocaremos e atacaremos Judá, anexá-la-emos e coroaremos o filho de Tavial como seu rei. Mas assim disse o Eterno Deus: Isto não ocorrerá, nem virá a acontecer, pois a capital de Arã é Damasco e a sua cabeça Retzim. Dentro de mais 65 anos, Efraim deixará de ser um povo, e a capital de Efraim é Chorom, Samaria. E a sua cabeça é o filho de Ramaliarro. Se nisto não acreditares, é porque te falta fé. E mais ainda falou o Eterno a Ahaz, dizendo: Pede para ti um sinal do Eterno, teu Deus. Pede quer seja oculto ou com claridade. Mas disse Ahaz: Não pedirei, não testarei ao Eterno. E respondeu Isaías: Escuta agora, ó casa de Israel. Não te parece suficiente que desdenhe homens que queres até desdenhar, meu Deus? Eis, pois, que o Eterno, ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a moça grávida dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Deus está conosco. Quando ele souber evitar o mal e escolher o bem, alimentar-se-á de nata e mel. Pois ainda antes que atinja a idade de saber afastar o mal e escolher o bem, a terra cujos dois reis tu temes estará completamente abandonada. O Eterno trará para ti, para teu povo e para a casa de teu pai, dias como ainda não haviam ocorrido, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. A invasão do rei da Síria, né? E será então que o Eterno chamará a mosca que está nas extremidades dos rios do Egito e a abelha que está na Síria. Todas elas virão e pousarão nos vales desolados, nas fendas das rochas, sobre os espinhos e sobre as sarças. Neste dia, como que raspará com a navalha afiada todos que cruzaram o rio Eufrates, com o rei da Síria. Tanto a cabeça quanto os pés e a barba serão todos raspados. E acontecerá nesses dias que o homem criará apenas uma vaca,
e 2 ovelhas, mas pela abundância do leite que produzirão, se alimentará de creme, e todos que permanecerem na terra se alimentarão de creme e mel. Só até aqui. Então, veja só, a gente lê uma história como essa, mas para quem já tem conhecimento da Torá, quem aprendeu com a fonte dos rabinos, das pessoas certas, ele não tem dúvida que esse texto já se cumpriu, né? Que essa criança que nasceu aqui, que chama Deus está conosco, se refere que Deus vai estar com o povo naquela época, naquele momento. A criança apenas um sinal que Deus ia estar com o povo, não que a criança é Deus que está com o povo. E há essa distorção, os pastores usam muitos termos, puxam para a teologia, tentando explicar isso aqui. Em debates com o rabino, o rabino cita essa parte da moça, porque no original é moça, não é virgem, que virgem é Betulá e moça é Amar, e eles ficam nessa questão toda. E isso é uma perda de tempo. Por isso que eu sempre tenho falado que não é bom debate, isso não vai a lugar nenhum, porque um judeu não vai colocar na cabeça de um pastor que isso aqui é dessa forma, né? Não tem como eles, porque eles sustentam a posição deles, sem dúvida. Eles vivem disso, eles dependem disso. O judeu não, o judeu nasceu, cresceu para isso aqui, para estudar, aprender e viver sua vida. Mas os pastores, de alguma forma, eles querem induzir o povo a um erro, porque querem aprender, querem ensinar a Torá para o povo, distorcendo a Torá, cristianizando a Torá, levando para o lado cristão, onde tudo é Jesus. Todas as partes, é muito chato falar tanto de Jesus até, isso é chato, mas é verdade. Eu sei que incomoda muita gente falar nesse nome, mas ele é o centro da história, não tem outro meio, ele é o centro da história, isso aqui, né? Porque querem encaixar ele em tudo. Todo o Antigo Testamento e profecias e etc. está voltado para ele e não é. É um erro absurdo. E os cristãos, eles penam muito porque se vê em comentários, nos debates, rabinos e pastores, os cristãos é como se fosse uma torcida, né? Achei que o pastor ganhou para aquele rabino. O pastor e não vai aprender a verdade, e vai acreditar no pastor, e vai ficar por isso. E ele já é um conformado e enganado, né? Porque ele não quer olhar o outro lado. Esse é o maior erro que o ser humano faz, é não olhar o outro lado. Acreditar numa única fonte e seguir ela cegamente. Eu fiz isso durante um período da minha vida e confesso, me arrependi muito. Perdi muito tempo. Porque passar mais de 30 anos numa religião sendo enganado, sem conhecer a verdade. A verdade que se tinha lá era o Novo Testamento e a teologia que eles aprenderam e ensinam, né? E não é a verdade. Infelizmente, isso é duro para vocês, isso não é a verdade. A verdade, ela é mais antiga do que isso aí que vocês aprenderam. Vocês vão ter que sair da posição de vocês se quiser aprender. Se não, fica na ignorância, bate o pé e aceita dessa forma, né? Porque não tem nenhum... A Torá, os escritos, os profetas, já se cumpriu isso aqui tudo. Ou seja, essa criança não era Jesus, essa criança está se referindo ao filho de Arraias que ia nascer, que seria lá na frente o rei Ezequias, né? E Risquial. Não tem nada a ver com pessoas que ainda iam nascer 400 anos ou mais à frente. Isso não tem nada a ver, gente. A Bíblia, a Torá, isso já foi, ou seja, cumprido. Já muitas coisas já se cumpriu. Se faltar é alguma coisinha aí. Mas em relação a Jesus, não, que não tem nada a ver. Né? Fala-se, como no livro de Daniel, que o reino toda a vida será do povo. Ou seja, não é um Machia, não é um Messias que vai reinar. É o povo de Deus que vai reinar na terra de Israel. Eles comandam a terra. Eles estão no domínio. Tem o seu governo, na legislação, na parte executiva, etc. Porque é necessário que tenha, para ter uma liderança. Mas são independentes. O povo de Israel são independentes. Se levaram muito para essas coisas de Messias. Isso atrapalhou muito.
no meu ponto de vista, atrapalhou até o próprio judeu esse negócio de Messias, de Machia, porque o povo de Israel não precisa disso. Eu entendo, eu respeito eles, sim, não discordo da Torá, dos ensinos, mas em relação a Messias, nem Jesus é Messias, e no meu entendimento, que não é mesmo, e nem o povo de Israel precisa do Messias. Examine. Se hoje, com a diferença que ia ter, surgiu um rei, é o Messias de Israel, isso não ia fazer diferença nenhuma. O povo tem seu exército, o povo tem sua liberdade de culto. Lá na terra, lá, guarda-se o Shabat. Em toda cidade guarda o Shabat. Tem leis, ou seja, o país tem ordem. O país é livre. Eles conquistaram. Ou seja, a Torá se cumpriu neles. Eles são um povo livre para servir a Deus. Um rei não ia fazer diferença nenhuma. Se colocar um rei hoje lá, vai fazer, que diferença vai fazer? E se fosse Jesus também, que diferença ia fazer que não é também? Os cristãos e etc. Então o mundo precisa de um único Salvador e Redentor que é Deus. Ele é quem manda em tudo. Ele vai completar algo se estiver faltando alguma coisa. O poder vem de Deus, não vem do homem. Porque se a redenção do povo de Israel dependesse de um rei, ia ser complicado isso. Porque onde ia ficar o poder de Deus? Tinha-se o risco até de idolatria. Isso é muito sério, gente. Eu não sou contra o povo de Israel, nem contra a Torá, nem contra os ensinos, mas em relação a Messias, isso é a minha opinião. O povo de Israel não precisa do Messias. E isso atrapalhou muito, isso só gerou debates. O povo de Israel já serve a Deus. Não vai fazer diferença um rei, um Messias lá, hoje não faz diferença. Israel é um lugar livre. Agora tem seus adversários e vai ter que lutar para ficar na sua terra mesmo e não dar moleza a ninguém. E tem seu exército muito forte. Não precisa de um rei, de um líder para determinar as coisas. Precisa de um governo. E tem para legislar, para executar serviços e etc. Mas não de um rei para se sentar no trono e se titular como Messias. Eu, do meu ponto de vista, isso não precisa. Eu acho que isso atrapalhou. Porque isso é opiniões de um e de outros não. Isso, de certa forma, atrapalha o povo. E eu não vou nem falar aqui da pessoa de Jesus, que é uma história, uma lenda, uma história contada. Que nunca foi rei, nunca vai ser, que já morreu. Não é isso? Então, no meu entendimento, a Torá, os escritos, isso já se cumpriu tudo, gente. A Torá, ela serve para uma coisa para nós hoje. Ela serve muito, para muita coisa. Mas uma das coisas que ela serve, sim, para mudar a nossa vida. Para trazer para nós, para a nação. Para que os povos se arrependam. As pessoas não vivam mais no pecado, vivam servindo a Deus, não buscando deuses aqui, deuses ali, não, servir ao único Deus. A Torá ela veio para ensinar a terra que só existe um Deus. Esse é o ponto da Torá. Que já veio, já eternizou a sua palavra no povo de Israel, o povo já está na sua terra, de lá ninguém tira esse povo, que de lá a presença de Deus está sempre viva neles e transmitindo para nós. Se alguém não sentir, eu sinto a presença de Deus muito grande naquele lugar. Eu vejo muitos milagres naquele lugar ali. Então Deus está presente na vida do povo. Deus estabeleceu o seu reino na terra. Agora que tem lutas, tem. Não foi vencido ainda o adversário principal. Que vai de ser vencido, que acredito que é o Amaleque, que é o último a ser derrotado. Né? Até no Gênesis fala que Amaleque vai ser o último a ser derrotado dos povos inimigos de Israel. Apenas um comentário, minha opinião. Fica aqui o meu shalom, você curta e compartilhe e se inscreva no canal também. A gente vai ter mais vídeo adiante, vai ler mais sobre isso aqui. A gente lê a Bíblia, a Torá, porque isso é muito, a gente lê porque gosta e ama, e sim, mas já está cumprido, isso aqui já se cumpriu. Não é uma coisa que vai acontecer, vai vir fulano, vai vir ciclano, não, isso aqui já aconteceu. Isso aqui serve de fé para nós edificar nossa vida espiritual com Deus. Viver uma vida com Deus. Né? E tirar a idolatria que tem no ser humano,
que não seja judeu. Uma pessoa não judeu, ele tem que trabalhar a idolatria, tirar ele de dentro dele e ter o povo judeu como luz para eles e a Torá. Não é? Fica aqui o shalom para todos.